Esse novo formato que eu tô testando aqui, que a gente vai começar, e se for dando certo, a gente vai levando em frente, porque muita gente vai me fazendo várias perguntas e às vezes eu não consigo responder todo mundo na hora, e às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos. E aí a ideia é exatamente essa, a gente poder compartilhar, a gente poder conversar aqui, ter um encontro semanal para bater papo, para eu poder puxar a orelha de algumas pessoas também, para poder cobrar os para-casas, porque os meus pacientes sabem que eu passo para-casas para muita gente, e aí aqui a gente vai conseguir ter uma comunicação, uma conversa com todo mundo, e aí a gente vai ir falando, batendo papo, conversando, tirando as dúvidas mais frequentes. Se vocês quiserem que eu fale sobre algum tema também, vocês podem ir me mandando pelo direct ao longo da semana, e aí eu vou juntando isso tudo pra gente poder abordar aqui, tá bom? Pra gente conversar. Pessoal que já chegou, me fala, por favor, se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo me escutar direito. Tá direitinho aí? Não sei se para vocês aí tá frio, aqui onde eu moro tá bem friozinho. Esse friozinho é gostoso, né? Assim, esse horário mais de noite já fica um pouquinho mais, às vezes até com neblina por aqui, mas mesmo assim eu gosto mais do frio do que do calor, porque o frio você põe uma roupa quentinha e tá tudo bem. Pessoal, entrando, áudio tá bom? Obrigada pelo retorno, Jaqueline. Bom, uma das coisas que eu acho que foi com relação à ansiedade. O diagnóstico, a ansiedade do tratamento, a ansiedade do depois de tudo, né? É claro que nessa época de pandemia, às vezes as coisas ficam ainda um pouco mais difíceis, mas não só isso. A gente tem uma série de coisas que levam à ansiedade. Então, por exemplo, a ansiedade do diagnóstico, que é uma das coisas que me perguntaram bastante essa semana. Às vezes a pessoa nem tem o diagnóstico ainda e já fica com aquele monte de minhoca na cabeça, e isso acaba levando a um desespero, principalmente quando tem uma suspeita de câncer. Algumas das pessoas que estão aqui já passaram por isso, né? E aí, depois eu acho que seria legal vocês irem comentando aqui, que se vocês sentiram muita ansiedade, se ficaram esperando o resultado da biópsia ou dos exames para poder saber, e se depois do diagnóstico foi pior ou melhor, como que foi, até para a gente poder ir conversando aqui. Mas normalmente o que mais gera ansiedade é exatamente a incerteza do diagnóstico, né? A gente não saber o que vai acontecer. E aí depois, como que vai ser a vida depois? E se eu descobrir, por exemplo, que eu tenho um câncer, o que vai acontecer? Eu vou morrer, meu cabelo vai cair, como que vai ser o tratamento? Eu vou ter que fazer uma cirurgia, o que vai mudar? São muitas variáveis, muitas coisas novas, muita coisa que a gente vai ter que descobrir, né? E a ideia desse bate-papo que a gente vai ter é exatamente isso, a gente poder conversar sobre essas principais dúvidas, sobre as coisas que são frequentes e comuns para quase todo mundo, tá bom? Então, a primeira coisa a Tabara está colocando aqui que já teve uma ansiedade pelo diagnóstico de um parente. Isso é comum também, porque principalmente quando é uma pessoa próxima, quando é alguém que a gente ama ou que tem um sentimento afetivo muito grande, não necessariamente um parente, gera uma ansiedade muito grande também. E às vezes a gente não quer nem externar, não quer deixar que o outro saiba. E aí uma coisa que eu acho legal da gente conversar aqui é exatamente, a palavra é essa, é conversar. Essa comunicação tem que haver. Às vezes a gente tenta reprimir e não deixar que o outro saiba dessa nossa ansiedade, desse nosso medo, dessa angústia, como uma forma de não deixar que a outra pessoa sofra. Mas ela percebe o seu sofrimento, ela percebe que você está diferente, e aí ela entende aquilo ali como um sentimento de culpa. A pessoa vai se sentir culpada por te gerar aquela ansiedade. Então, eu acho que é interessante você conversar, mas nunca falando assim, eu tô nervoso porque você tá doente, eu tô nervoso porque eu não sei o que você tem. Não, você vai falar sempre de você, nunca joga pro outro. Então, eu estou nervosa, eu estou ansiosa, eu estou insegura, joga pra você, fala de você. Essa conversa, essa honestidade é sempre muito importante. Isso é claro que a gente está falando aqui em relação a diagnóstico, a saúde, mas isso vale para tudo, né? Isso vale para tudo na vida. A comunicação é muito importante. Então, essa abertura,
com as pessoas, seria muito legal essa transparência, tá? Não precisa esconder alguma coisa que você tem medo. Como ajudar a pessoa que se sente doente? É mais ou menos isso, né? Como que a gente vai ajudar para a pessoa não se sentir culpado? É nunca falar assim, nunca é uma palavra difícil também, mas tentar evitar de ficar falando assim, ah, mas você não come, ah, você tem sempre que ficar doente, a gente tem que ficar te levando para o hospital. Não põe aquela pessoa como o centro da atenção o tempo inteiro, porque sim, ela vai se sentir culpada. Então, coloque, toda vez que você for conversar, fale na primeira pessoa, fale de você, não fale do outro, entendeu? Isso é uma das formas de ajudar a pessoa a não se sentir culpada, porque a partir do momento que ela percebe que o problema é dela, ela se sente culpada. Mas se você está falando de você, do seu sentimento, da sua culpa, da sua ansiedade, dos seus medos, aí é de você. E aí é mais fácil de compartilhar. A Jaqueline falando aqui que ficou com muita ansiedade da primeira vez que foi. Isso é muito comum, Jaqueline. E eu acho que seria até estranho se a pessoa não sentisse ansiedade, se ela não se sentisse nervosa, se não tivesse medo, né, do diagnóstico, porque a gente tem medo da incerteza. Tudo que é incerto, tudo que a gente não sabe o que vai acontecer, gera um medo muito grande. Então, quando você já tem um diagnóstico, mesmo que seja um baque, mas você já tem um norte, você já sabe para onde você vai caminhar, você já sabe o que isso vai te gerar, e aí fica um pouco mais fácil de lidar com isso tudo. Quando você não tem esse diagnóstico, não tem essa certeza, você não sabe o que vai acontecer. E aí, à medida que vai caminhando também o tratamento, você vai conhecendo outras pessoas, vai conversando, vai se orientando com a família, com médicos, até pela própria internet, né? Hoje a gente consegue ter muito acesso à informação na internet. O meu Instagram, por exemplo, e minha fanpage no Facebook também, eu sempre posto alguma coisa com o intuito de orientar mesmo, de trazer informação de qualidade para que vocês consigam entender um pouco mais do que está acontecendo. Mas é importante sempre buscar essa orientação mesmo, essa informação, porque quando você se informa sobre o que está acontecendo com a sua própria saúde, você faz parte, você se integra como co-participador da sua cura, do seu tratamento, entendeu? A gente não tem que delegar ao médico ou a quem seja esse papel de quem vai conseguir trazer essa cura ou esse tratamento para você. Em primeiro lugar, isso passa por você mesmo. Você tem que ser o principal agente nesse processo, nesse caminhar, né? Obrigada. Obrigada por falando aqui. Então, a ideia é essa mesmo, gente. Vocês irem me trazendo as dúvidas para a gente ir poder conversando, batendo um papo mesmo e falando. E Jaqueline, a Jaqueline é minha paciente, eu já sei, já tem um tempo que a gente conversa um pouquinho sobre essa ansiedade e às vezes ela fala que eu sou tinhosa, que eu fico cutucando ela até falar. Mas às vezes a gente tem também a tendência de não querer contar o que está acontecendo com a gente, para não ser um peso para o outro, para não, com uma culpa muito grande que a gente carrega. E aí agora é o contrário do que a Tamara perguntou, né? Ela perguntou como não fazer o paciente sentir culpa. E agora eu vou falar como o paciente que sente culpa, o que ele pode fazer. Primeiro, você não tem que absorver toda essa carga. Se chega na sua casa uma sua, você devolve, não é? Então, se a carga não é sua também, devolve. Para que você vai absorver a carga de todo mundo? Você não tem que levar nas suas costas o peso do tratamento. Você tem o direito, sim, de ser ajudado. Então, não precisa esconder isso das outras pessoas. Pelo contrário, você tem, sim, o direito de ser ajudado. E mulheres, principalmente, têm a tendência de ser super mulheres, né? A gente tem a tendência de virar um polvo e querer ir pegando tudo. E por que não aceitar essa ajuda? É importante. A Mara está colocando aqui que ela nunca teve câncer, mas ela teve medo. Sim, o medo ele é inerente, assim, independente do diagnóstico, né? A gente tem medo de várias coisas, a gente tem medo às vezes até do que vai acontecer
na cirurgia, independente do diagnóstico ou não, e muita gente tem medo mais da anestesia do que da cirurgia, mas isso é uma conversa para outro momento. Então, assim, eu acho que o que eu queria falar com vocês nesse momento, assim, que eu acho que a ansiedade está pegando muito forte em quase todo mundo. E aí tem várias coisas que a gente pode tentar fazer para diminuir essa ansiedade. Então, se você está no início do tratamento e aquilo tudo te apavora, não tenta pegar tudo de uma vez. Divide, fatia aquilo ali e aí vai colocando pequenas metas. Então, por exemplo, por enquanto eu tenho que dar conta de lidar só com a biópsia e com o diagnóstico que isso vai me trazer. Aí depois você vai pensar, não, ok, já tenho o diagnóstico, eu vou fazer uma cirurgia, por exemplo. Então, agora eu tenho que me preparar para lidar com a cirurgia. Não vai pensando em, e depois da cirurgia, o que eu vou fazer? E aí vai ter sequela, não vai ter sequela, e eu vou ter que fazer rádio, eu vou ter que fazer química. Calma. Quando você faz um bolo grande demais, fica muito difícil de você conseguir enxergar além e de conseguir aquilo tudo. Então, quando você divide por etapas, você consegue atingir as suas etapas e isso te dá força de ir seguindo em frente. Metas muito grandes, metas muito altas causam frustração, porque aí se você tem uma meta muito longe de você alcançar, fica muito difícil de você enxergar um progresso na sua caminhada. Então vai dividindo por etapas. Isso eu acho que é uma coisa muito legal para a gente tentar fazer para diminuir essa ansiedade toda desse caminhar, tá? Uma segunda coisa que é interessante de fazer, se você conseguir, uma atividade física. A atividade física, e aí não vale a atividade física assim, de que eu fiz no domingo e daqui a 15 dias eu faço de novo. Não, atividade física regular. Atividade física regular seria pelo menos 2 vezes por semana, uns 20, 30 minutos. E aí pode ser uma caminhada, um alongamento que você vai fazer em casa, uma corrida, um pilates, o que você quiser, tá? O importante é fazer um exercício físico. Por quê? Porque o exercício físico ele vai liberar uma série de substâncias no seu corpo que vão levar ao bem-estar, que são as endorfinas. E aí, com esse maior bem-estar, você tem o corpo mais relaxado, você dorme melhor e aí você fica mais tranquilo também. Isso ajuda a diminuir bastante a ansiedade. A Cristiane está colocando aqui que logo depois da cirurgia, o marido dela... Peraí, como é que é? Ah, tá, desculpa, marido nada. O meu medo era mais depois da cirurgia, de como ia ser a sua vida no dia a dia. Então, Cristiane, é isso que eu tava falando, né? Você fica colocando, a gente olha muito pra frente do como é que vai ser, o que vai acontecer com meu filho, como é que eu vou fazer depois da cirurgia. Vai por etapas. Pensa primeiro que você tem que dar conta da cirurgia, depois pensa depois da cirurgia, como é que vai ser os primeiros dias. Mas aí, com relação à cirurgia, uma coisa também que eu acho interessante, para diminuir essa ansiedade com relação à cirurgia ou ao pós-operatório, é se informar, né? Se informar em como que é a cirurgia, qual que é o repouso que você vai ter que fazer, o que você pode e o que não pode fazer depois da cirurgia, como que você deve, por exemplo, se programar. Se você tem filho pequeno, se você vai precisar de pedir alguém para te ajudar, até a comida já pronta para poder te ajudar, se for o caso, né, da cirurgia. Essa programação e essa orientação, quanto mais informação você tiver, menos ansioso você fica com relação ao pós-operatório. Mas cuidado também para a gente não criar aquele monstro, aquele boneco de neve que vai ficando gigante, porque uma coisa vai trazendo outra, vai trazendo outra, vai trazendo outra. Então, cuidado com isso, tá? Pra gente não juntar coisa demais e formar uma bola de neve que você não consegue enxergar depois, tá bom? Então, assim, se informa, procura saber do pós-operatório, procura saber, faz uma lista, às vezes até uma lista mesmo de quais são as suas dúvidas, quais são os seus medos, o que é que você quer saber, e aí na consulta antes da cirurgia, pergunta para o seu médico, pergunta tudo, tira todas as dúvidas. Isso ajuda a diminuir a ansiedade do pós-operatório, tá bom? Claro que a gente não pode afirmar com certeza que vai ou que não vai ter algum tipo de complicação. Risco é risco, igual ser atropelado na rua. A gente toma todos os cuidados para que isso não aconteça. Uma pessoa que sai correndo
no meio de uma avenida tem um maior risco de ser atropelado do que uma que atravessa na faixa ou passa na passarela. Mesmo assim, a gente tem acidentes que acontecem, a gente já teve notícia de gente que foi atropelado por uma moto que estava passando em cima de uma passarela. Então, assim, risco pode acontecer, claro. Mas a gente, toda vez que você se previne, que você toma os cuidados, que você se informa, procura um bom profissional, isso facilita. Isso facilita bastante e aí isso ajuda também a diminuir essa ansiedade, tá? Então, boa noite aqui, a Lívia entrou também. Veloso, muito obrigada a todo mundo que está aqui hoje para a gente poder conversar. Bom, então eu estava falando assim das formas que eu acho que a gente pode ajudar a diminuir essa ansiedade. Primeira informação, procurar dividir em etapas menores, fazer o exercício físico. E a outra coisa que é muito bacana também, que ajuda muito, são práticas de meditação. Não precisa ficar sentado em posição de lótus, fazendo porque isso é uma meditação, isso é uma ideia errada que a gente tem de meditação. Existem até meditações guiadas gratuitas no YouTube que você pode entrar e fazer. E não precisa ser todos os dias, se conseguir, ótimo. Você pode fazer por 5 minutos, por 10 minutos ou por um tempo maior, se você conseguir. Se você simplesmente tirar uma parte do seu dia, seja ao acordar ou ao dormir, são os 2 horários que são mais fáceis para você conseguir fazer isso. Para você simplesmente se concentrar, se conectar e aí tentar, assim, serenar a mente mesmo, ou fazer afirmações positivas de você mesmo, te ajudando a seguir. Nisso aí já ajuda bastante. Isso diminui o nível de ansiedade e isso aumenta também a sua vibração. E aí ajuda até no próprio tratamento, no bem-estar e em muitas outras coisas, tá? Uma das coisas que eu gosto de falar também com meus pacientes, que eu gosto de falar para elas fazerem, que é um dos para-casas, que inclusive a Jaqueline já me falou hoje que ela está fazendo, a Lívia também me falou que está fazendo, é um caderninho, chama Caderno da Gratidão. E ele você anota todos os dias, seja de manhã ou seja à noite, 10 coisas pelas quais você é grata. Por que anotar 10 coisas pelas quais você é grata? 10 é um número assim que a gente coloca, mas aí você anota quantas vocês quiserem, tá? Quando você se conecta à vibração da gratidão, você eleva seu pensamento e aí você se conecta a coisas boas. É como se você virasse a chave. Em vez de você ver só o lado ruim das coisas, você começa a ver além. Você começa a ver também as coisas boas. E quando você se obriga a escrever, você pensa assim, nossa, mas meu dia hoje foi uma porcaria, não aconteceu nada de bom. E aí você se obriga a escrever 10 coisas boas. Nisso, você começa a perceber que nem tudo é ruim, que sim, acontecem coisas boas. E aí tem gente que me pergunta, não, mas e se eu estiver internado no meio de um tratamento? Ok, você está internado, mas teve uma pessoa que foi gentil com você? Ah, teve. Ah, uma enfermeira que conseguiu pegar a sua veia de primeira e não precisou de ficar picando várias vezes o braço? Que bom, gratidão por isso então. Então a gente tem que tentar virar um pouquinho essa chave, tirar um pouco o foco do pessimismo e levar para a parte das coisas boas que acontecem. Quando a gente foca em coisas boas, tudo que você foca expande. Então, se você foca em coisas boas, você foca na sua saúde, isso ajuda a você a criar cada vez mais, ficar cada vez mais perto da cura, da saúde. E aí é engraçado também que toda vez que você vai pensar numa pessoa que está doente, né? Você pensa na doença, você não pensa, eu quero me curar da doença. Você não pensa na saúde, você pensa na doença. Então, é tirar o foco da doença e colocar o foco na saúde também. Essa é uma outra coisa que é interessante também, ajuda bastante até a diminuir a ansiedade. Se você foca nas coisas boas da sua saúde, isso ajuda também a diminuir a ansiedade com relação ao tratamento das outras coisas. Por exemplo, eu sou uma pessoa jovem e saudável, então eu vou dar conta desse tratamento. Ah, não estou mais tão jovem, já sou idoso. Que bom, então eu já tenho meus 80 anos e cheguei até aqui e vou dar conta também deste tratamento. Então a pessoa tem que começar a focar nas coisas boas e não só nas coisas ruins. Quando você foca mais na saúde, a gente começa a melhorar também. Deixa eu ver aqui. Cristiane falou que gravou vários vídeos no pós-operatório e cada dia agradecendo e contando como ela se sentia. Parabéns, Liz, isso aí é muito legal de fazer.
né? Porque quando você ouve a sua própria voz, o seu cérebro reconhece aquilo ali mais fácil e aí ajuda. Porque a cabeça, a mente, ela manda muito no nosso corpo também, né? Então, quando você faz isso, você faz quase que um diário gravado que você fez, né? Ajuda bastante você a poder lidar com aquilo tudo. E tudo que a gente vai escrevendo, que a gente vai gravando, que você vai falando, aquilo tudo tem um poder, porque aquilo ali você vai dando ordens ao seu cérebro. Então, se o tempo inteiro você repete, cada vez mais doente. Se você repete que você é uma pessoa saudável, você está cada vez mais próximo de ser realmente saudável. Bom, aí eu estava falando aqui do caderno, né? Eu faço o meu tá aqui, autografado pelo Leonel, meu filho. Ele autografa aqui pra mim todo dia antes de dormir, eu escrevo, tá? O dia que eu não escrevo, eu simplesmente penso, porque tem dia que eu fico tão cansada que eu confesso pra vocês que eu não consigo pegar o caderno pra escrever, mas eu penso, todo dia antes de dormir eu pelo menos penso. E aí é interessante, bastante interessante fazer isso. E por quê? Porque você começa a mudar essa frequência, né? A Lívia, cadê a Lívia? Lívia, dá oi aqui. Ela é uma que eu tinha passado já esse caderninho faz um tempo e ela me falou que é uma coisa que está ajudando, que para ela foi bacana de fazer. Deixa eu ver, cadê a Lívia aqui? Vou contar para vocês um pouquinho de como é que foi. Então vamos ver se ela entra aqui para a gente poder conversar. Oi, Neca, como é que tá? tô bem, graças a Deus, e você? Joia, tá frio aí também? Tá demais. Então tá. Então, me conta aí. Você falou que ia contar pro pessoal como é que foi sua experiência com isso tudo. Olha, de começo a gente, né, fica meio assustado, assim, porque a gente não imagina o que vai acontecer com a gente, né, assim, tudo mais. Mas, também, em primeiro lugar, a gente não pode perder nossa fé, né, nunca perdi, que hoje em dia existem vários métodos, né, várias coisas pra curar também, né, e graças a Deus, quando eu fiz, não chegou nem ser muito grave, assim. E minha experiência tá sendo boa, assim, tá sendo boa. Então tá. Então, assim, você teve, quando você recebeu o diagnóstico, foi um choque, né? Que a gente não estava esperando. Foi. E aí, como é que foi lidar com isso? Porque escola, colega, todo mundo achou que você ia morrer, que você tinha câncer, que coitadinha, como é que foi? Na verdade, assim, quando a gente pensa em câncer, a primeira coisa que vem na nossa mente é: ai, que não tem cura, que vai morrer, que não sei mais o que, né? Uhum. Só que, igual eu falei, eu acho que a gente nunca pode perder a nossa fé. Ele lá de cima sabe das coisas, né? Ele sabe o que é melhor pra gente. Então, eu sempre vinha conversando com ele e eu sempre falava com o pessoal: não, gente, tem tratamento, o meu não é aquela coisa, né? Assim. E não precisa me olhar com cara de dó também, que é, que é chato, querendo ou não é chato. É Mas, chato, exatamente. E tem um é, preconceito muito grande, né? Câncer hoje tem tratamento, câncer hoje não sim, é aquela bomba que a gente imaginava, né? Então, assim, tem vários tipos e tem tratamento, o prognóstico é muito bom em alguns tipos de câncer, mas tem um preconceito muito sim, grande com isso, né? E acaba que algumas coisas da rotina mudam, né? E aí, como é que é lidar demais. com isso? Ah, eu, por exemplo, eu que sou uma pessoa muito difícil, cabeça dura. É meio complicado, porque a gente muda completamente tudo. Muda o nosso hábito, né, de viver, é, muda tudo, assim. Pra mim, de princípio, eu fiquei meio assim, será que eu faço? Será que vai resolver? Será que não? Mas sempre mantendo a minha fé, sempre falando, vou fazer, que é pro meu bem, né? Que é mais pra frente, pra mim tá bem.
E Uhum. acabou que deu tudo certo, graças a Deus. Fiz tudo direitinho. Tá fazendo ainda, né? Mas aqui, ó, uma É, coisa que eu vou te corrigir aqui, que eu já te corrigi outras vezes, vou corrigir de novo. Para de falar, eu sou cabeça dura, você foca no negativo. Muda o é, jeito de falar isso aí. Muda o jeito de falar, sim. muda o foco, tá? E você já me contou que você tá fazendo direitinho seu para casa, que é o caderno, né? E você acha que Tudo no ajudou? computador. É, pois é. Você, modernidades, né, pessoas? É, ajudou até que bastante, porque eu sempre tô, é igual você falou, né, doutora? Eu não tô pensando mais pelo lado negativo. Eu tô agora agradecendo e vendo as coisas, né, pelo A outro gente lado. muda o foco. É, Trabalhando, muda o foco. E, em cima disso, trabalhando a minha ansiedade também que eu tenho. sim. Parabéns, Sim, viu? sim. É, você falou também que sua mãe que isso está ajudando até a sua mãe também, né? A lidar Sim, com isso tudo. E como é que sim. tá as coisas aí? A questão do ficar em casa, do sair, não sair. Ainda tá bem assim, mas eu tô começando a entender que eu sei que é pro bem, porque a gente tá em plena uma pandemia, querendo ou não, é uma gripe, né, que afeta todo mundo. E até mais, principalmente porque eu sou de risco também, tudo mais, né? E a gente Isso, sempre tem que pensar positivo nas coisas, sempre manter na fé também. isso mesmo. É, você tinha me falado que sua mãe queria falar também, não é? Ela foi dormir, Ah, porque eu não vi ela aqui. Então tá certo. Então depois você manda um beijo ah, pra ela, tá bom? vai deixar que eu mando sim. Tá Então bom. tá, meu bem. Então, obrigada, viu? E aí vem conversando De aqui com a nada. gente também. Nós vamos continuar batendo papo ao longo das semanas aqui, tá bom? Sim, Então tá tá, eu bom. vou puxando seu pé agora semanalmente online também. Pode deixar. Então tá, Beijão. beijo. Ah, já lhe veio uma gracinha. É, mas então, eu tinha conversado com ela que eu ia fazer a live, falei do caderno, perguntei para ela se ela queria contar um pouquinho, porque ela foi uma das primeiras que eu tinha mandado fazer o caderno e ela tá gostando. Jaqueline também já me contou que tá fazendo, né, Jaqueline? Mandou um oi aqui pra gente, fala se você tá fazendo mesmo. Então é isso, pessoal. Essa ideia dessa live aqui de sexta-feira vai ser isso, vai ser uma sala de bate-papo para a gente poder ir conversando, tirando as principais dúvidas. E uma das maiores dores do ser humano é o de não pertencer. Então, quando você pertence a algo maior, quando você vê pessoas iguais a você, passando por situações semelhantes à sua e que conseguiram ultrapassar aquilo, ou que estão vivendo assim como você, no mesmo patamar, no mesmo momento de dor que você está sentindo, aquilo te ajuda a te conectar e de levar em frente. Então, quando você vê pessoas, quando você conhece pessoas, quando você conversa com pessoas que estão fazendo as mesmas coisas que você, isso ajuda, tá bom? Então, uma das coisas também, uma das propostas dessa conversa de sexta-feira é essa, da gente poder sempre estar buscando, conversando com pessoas que estão passando pelas mesmas angústias, pelas mesmas dores, que têm dúvidas frequentes. Igual eu falei, a dúvida de um às vezes é a dúvida de muitos. Então, eu vou tentar trazer as respostas aqui das dúvidas mais frequentes durante a semana, mas vocês também podem ir me perguntando, tá bom? Então, eu vou hoje, foi a primeira live para a gente poder conversar um pouco. Hoje eu queria dar um foco maior nessa ansiedade, porque eu acho que é uma das coisas que mais está pegando todo mundo por agora. É uma das dúvidas que eu tenho recebido mais frequentes, muitas mensagens que eu recebo me perguntando exatamente disso. Pessoas com ansiedade com relação ao diagnóstico que ainda nem começaram a fazer os exames, nem fizeram uma biópsia, não tem nenhuma ideia do que pode ser, e já começa a pensar lá na frente nas piores possibilidades, porque tem isso também, né? Quando você tem, por exemplo, um caroço no pescoço, você nunca vai pensar que aquilo não é nada. Você já pensa na pior hipótese do pior câncer, que você já vai fazer o pior tratamento. Então, em vez de focar direto no negativo e na pior possibilidade, tenta esperar, tenta dar conta de uma coisa de cada vez e, se possível, vai tentando virar a chave
para olhar as coisas positivas e não focar só nas coisas negativas. Tá bom, gente? Hoje eu vou fazer essa live mais curtinha mesmo, que era só para a gente poder ter esse primeiro bate-papo, para poder ir conversando. E aí vocês já ficam sabendo que semana que vem, se alguém quiser trazer mais alguma dúvida ou quiser ir me mandando ao longo da semana, a gente vai conversar disso de novo, tá bom? E aí o tema vocês é que vão me falando. A gente vai batendo papo sobre tudo. Vocês podem trazer direto aqui na live para a gente poder conversar. Ou vocês podem me mandando antes também. Senão eu mesmo trago as dúvidas mais frequentes que tiveram no consultório, no dia a dia mesmo, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Falem com pessoas que estão passando por isso também. Comentem com elas, chamem também para vir para essa conversa com a gente, tá bom? Boa noite.